bate-papozinho semanal. Na minha salinha de visita hoje, eu trouxe uma pessoa que não é novidade, vocês estão cansados de ver, bater papo com ela, aprender a cozinhar, um monte de coisa. Mas hoje eu quero um papo diferente. É uma personagem diferente que eu vou trazer para vocês. Não é a Silvana Coelho, que todo mundo conhece, envolvidíssima com as pessoas, jovens há mais tempo, vamos dizer assim. Entendeu? Não é essa Silvana. É a Silvana que se reinventou. É a Silvana nova. Nova não na idade, que ela cada vez está mais nova fisicamente. Também não sei o que é que ela apronta, que cada vez ela fica mais jovem, fisicamente falando. Mas é, vamos dizer assim, a Silvana que se reinventou enquanto escritora. Porque pegou toda a bagagem de vida que ela conseguiu com essa trajetória do cuidar, do se interessar, do se doar, e começou a ouvir as pessoas, principalmente ouvir as mulheres, que tinham muito que dizer, que tinham uma experiência de vida, de reciclagem, de empoderamento, que conseguiram muitas vezes na desventura de um amor, na desventura de uma relação que não deu certo, na desventura de um não que recebeu por várias etapas da vida, se reinventaram e deram certo sozinhas. Ela conseguiu pegar todas essas histórias, todas essas, mas não são de todas as mulheres que têm esse tipo de história, mas algumas que contaram essa história para ela, e ela conseguiu traduzir isso de uma forma que só lendo o livro. Então eu quero que a Silvana mesmo conte tudo para vocês que está aqui nesse livrinho, olha. Sozinha ou mal acompanhada? Você decide. Olha só a capa do livro. Você está dando para ver? Tá. Eu quero um close aqui no livro, antes de mostrar a escritora. Ó, mas não na minha cara enrugada não, no livro. Joia. Agora eu quero falar com a Silvana aqui, ó. Vamos focalizar a Silvana? Silvana, eu já bati papo com o meu povo aqui antes de falar com você. Mas é um prazer muito grande ter você aqui na minha salinha, tá? Prazer meu. Para você se mostrar, você nova, você escritora, essa que muita gente já foi nas várias noites de autógrafo que você fez, compraram o livro, é um sucesso absoluto de venda, mas eu quero que você se mostre. Como é que você inventou isso? Pois é, Ana, você falou uma coisa muito interessante, que é o que eu tenho comentado com algumas pessoas. Imagina, 20 anos de vida pública que eu tenho, mas sempre falando na terceira pessoa, falando do projeto Maturidade, todas as entrevistas que eu dei ao longo desses anos, sempre na terceira pessoa. E a primeira vez na minha vida que eu tenho, né, a nossa imprensa é muito carinhosa, muito generosa aqui em Petrópolis, e eu tenho vindo falar a respeito da Silvana, né, primeira pessoa. Eu confesso que às vezes eu fico um pouco tímida ainda. Muito fácil falar do projeto Maturidade e falar de outras coisas, mas... Falar dos outros. Falar dos outros, mas quando mas falar de você... Né? Aí vem a timidez. Então, mas aí eu vou puxar por você. Puxa, faça o que você quiser. Porque eu quero saber o seguinte, por que você... que dedicou a sua vida até hoje, porque a sua vida ainda está no comecinho, mas você dedicou até agora a esse olhar, a esse cuidar, a esse desvelo com o outro ou com a outra pessoa. Você resolveu parar, ouvir e se expor, traduzindo o que você ouvia de uma forma que é sua. Não sei se você está entendendo o que eu estou falando. Claro que eu estou, porque é exatamente isso. Não é isso? É. Então, eu queria que você dissesse por que você resolveu fazer isso, por que você se deu esse tempo. Ana, o que acontece? Não é segredo para ninguém a paixão absoluta que eu tenho pelo projeto Maturidade, por esse trabalho, que também veio casualmente na minha vida, e não abandonei, né? Ele é paralelo a isso. O livro aconteceu da seguinte maneira, nem eu sabia que eu tinha essa pretensão. No decorrer dos anos, muitas histórias que eu ouvia, tanto de amigas, ouvintes, telespectadores, as pessoas do projeto, e as minhas histórias, obviamente,
Quer dizer, a sua experiência própria de vida. Também, né? também, sim. Elas foram sendo guardadas, arquivadas. E às vezes em rodas de conversas entre amigos, a gente contava um caso ou outro rindo e todo mundo falava, Silvana, você conta causos, né? E na rádio eu faço muito isso. Mas eu não tinha essa pretensão. Ano passado, em junho do ano passado, aconteceram 3 divisores, assim, três coisas que foram fundamentais para que o livro viesse. Eu sempre fui meio poliana, sempre vi o lado bom da coisa. Enfim, minha mãe ficou doente, é a pessoa mais importante que eu tenho nessa vida. E ela ficou doente, assim, acamada mesmo, de eu ficar na casa dela, com ela. Paralelo a isso, o projeto Maturidade, na sua trajetória de 20 anos, que completou em agosto do ano passado, foi o ano de maior desrespeito com o meu projeto, sem medo de errar. Isso, na época, me abalou muito emocionalmente, porque eu falei, poxa, 20 anos jogado fora, né? Você presta um serviço com amor, com afinco, com credibilidade, e do nada chega alguém que decide olhar para o teu trabalho e desqualificar o seu trabalho. Então, isso me deixou muito mal. E também, com isso, rompendo um relacionamento. Mais um. Ou seja, tudo isso acontecendo, divisor de águas mesmo. Eu ficando na minha mãe, lá não tinha internet. Eu vinha, trabalhava, fazia as minhas coisas, passava a noite lá, virava a noite e tal. Eu falei, eu vou enlouquecer. E eu comecei a escrever. Lá, despretensiosamente. Você estava na sua mãe? Na minha mãe, nas madrugadas. Para encher o seu tempo? Eu durmo muito pouco, já habitualmente. Eu durmo uma média de 3 horas por noite, 4. Então, você é uma pessoa que também dorme pouco, sabe que a gente fica borbulhando os pensamentos. A cabeça não tem que ocupar, não para, né? E aí, eu não queria fazer daquilo ali algo que fosse um fardo. Muito pelo contrário. Eu estava diante da pessoa que eu mais amo nessa vida, que estava precisando de mim. E acontecendo tudo isso comigo, aqui fora também, eu comecei a escrever. Só que eu fui tomada por isso de uma maneira tão gostosa, que eu falei, gente, eu vou fazer em forma de crônicas. Aí, todas as histórias têm muito de mim, obviamente, mas são histórias baseadas em fatos reais, destas mulheres que tinham um cenário, às vezes, ruim, mas que deram a volta por cima. Mulheres bem-sucedidas profissionalmente e que, por conta das circunstâncias, às vezes insistem em ficar em certos relacionamentos perecíveis. O livro não é uma apologia a não casamento, muito pelo contrário. Eu acredito na vida 2, acredito em família, eu acho que a gente tem que apostar nisso, sim. Mas ele tem, com um tom muito bem-humorado, não tem tristeza aí, tem histórias fortes, mas tudo muito bem-humorado, perfis de personalidades complicadas, que as mulheres, se ficarem atentas, não caem nessas armadilhas. Tem o perfil do alcoólatra, tem o do oportunista, tem aquele que é o mais assanhado, o galinha. Tem alguns perfis, são 13 perfis que nós colocamos aí. Então, Ana, o livro foi feito, eu fui pegando gosto. Você diz, são 13 perfis de companheiros, vamos dizer assim, pouco sintonizados com a parceria. Sai que é fria, sabe? Tá. Pessoas com perfis de personalidades complicadas e que hoje, com os bate-papos que estão acontecendo por causa do livro, eu não estou equivocada. Chegam a ser patológicos ou não? Sim, eu vou dizer sim. isso, gente, com toda honestidade, porque a Silvana, eu estou fazendo esse tipo de pergunta, primeiro para vocês ouvirem um pouco o depoimento dela sobre o livro. Depois porque eu ainda não tive o prazer de lê-lo, acabei de receber, eu não fui às noites de autógrafo, isso não quer dizer que eu não tenha prestigiado da maneira que eu pude, falando com pessoas, incentivando aí, mas não tive a oportunidade de estar presente. Então, estou tendo contato com o livro agora. Então, como vocês, eu quero saber tudo. Saiba tudo. Então, me diga tudo. São pessoas com perfil patológicos, de caráter também, entendeu? Caráter. Aquela questão de mau caráter mesmo, que existe na sociedade, como existem mulheres também, né? Mas nesse caso são relatos femininos. Sim, são relatos. Mulheres que deram volta por cima. Sim, mas são relatos de mulheres que tiveram um companheiro que tinha, vamos dizer assim, que é o mais comum, né? Que tem, vamos dizer assim, uma cara e uma conduta fora de casa
espetacular, agradabilíssima, que todos acham que é uma pessoa encantadora, vai morar com ele. Exatamente, fala, né? exatamente. É esse tipo? É esse tipo, é esse tipo. E o que é interessante é que todas elas chegam num determinado momento, se você olhar, é um jogo da velha, a capa. E tem a figura do masculino muito aí. Muito bem feito, muito bem feito. Né? Tem a figura do masculino ganhando o jogo. Porque nas histórias, aparentemente, esses homens estão ganhando. E elas dão a volta por cima. E tem muitas que se refizeram a vida com outras histórias. Então, por isso que eu digo assim, não é assim, gente, não case, não acredite no amor, não acredite, invista. Mas é um estímulo à tua autoestima. Não é? É um alerta você saber onde está na hora de parar. Exatamente. Né? Dizer assim, agora chega, agora porque eu vou cuidar sinaliza. de mim, eu vou me amar, eu vou me reciclar, vou me empoderar, vou ter coragem de partir para outra. Exato. É isso. Exatamente. Né? Porque muitas vezes você fica num relacionamento por comodismo, por acomodação, por medo, por falta de vontade de enfrentar. Muitas vezes você usa os filhos como pretexto, que também é um grande equívoco, porque estraga a vida dos filhos, estraga a sua, não resolve a vida de ninguém. Então é isso aí, Rosana. Exatamente isso. Silvana, fala. É exatamente isso. É não colocar o pretexto no outro, mas o grande divisor de águas é quando essas mulheres começam a olhar para elas. Em todas as histórias. Quando, opa, peraí, quem sou eu? E vem o amor próprio, né? A necessidade de resgatar esse amor próprio. Então, mas só que assim, eu tive o cuidado de tratar isso com muita leveza. Primeiro, ser respeitosa com as pessoas que são relatadas. De modo algum, ninguém sabe quem são. Quem são, claro. Não conseguem identificar, porque tem todo um cuidado, um respeito, tanto que todas que leram... Não, e tem todo um romance, né? Você sim! Aí eu já criei claro, já claro. Coloquei. Eu sou uma mulher que tem o quarto cor-de-rosa. Tem o quarto cor-de-rosa, então eu sou romântica, né? Então, assim, mas o que é legal é que elas leram as histórias, né? Cada uma se identificaram. Sim, e acho que eu me baseei, muitas emocionadas no dia do lançamento, sabe? Outras ligando depois e falando, poxa, muito obrigada pelo tratamento. E assim, ele está sendo um divisor de águas porque ele levou 6 meses para ser escrito, que aí eu coloquei um prazo. A maluca aqui colocou um prazo. Falei, não, então eu quero lançar esse livro. Só que eu não entendia nada, né, Ana? Eu não tenho editora. Hoje eu sou editora porque o meu CNPJ eu coloquei também. Mas eu não entendia nada de ISBN, de que tinha que fazer código de barra, direitos autorais, nada, eu busquei tudo. E entre 6 meses eu escrevi, aí eu queria terminá-lo até dezembro de 2016. Só que o último capítulo é na primeira pessoa, lascou, né, minha amiga? Como é que eu ia falar a meu respeito? Eu ia dar um parecer da Silvana Coelho, né, que é o final do livro, o Você Decide. Não consegui fazer, aí fiquei frustrada. 31 de dezembro de 2016, não terminei o livro, que absurdo, mas eu não sou escritora também, nem tinha prazo, mas enfim. No dia 1º, confraternização com a família, aquele almoço, primeiro dia do ano, 3 horas da tarde eu em casa, resolvi escrever. Quando era quase meia-noite, minha mãe me liga, ô filha, dorme com Deus, é um hábito nosso, bom dia e boa noite sempre. Falei, poxa, já vai dormir? Ela falou, já são quase meia-noite. Quando eu vi, eu estava terminando o último capítulo, dia 1º de janeiro de 2017. No dia 2 eu entendi. Você estava se mostrando? O último capítulo é o meu parecer final. Se despindo. Mas aí eu entendi por que eu não terminei em 2016. O ano não foi um ano bom, foi um ano ruim. E o livro já estava me dando tantas coisas boas. Eu não tinha como terminar um ano que foi ruim com algo tão maravilhoso. Então eu comecei 2017 com algo que já foi divisor de águas na minha vida. Porque nas histórias eu começava a lembrar das minhas, no processo criativo. E eu falava, gente, como eu sou capaz de me reinventar? Então até para mim a autoestima foi bom, minha autoestima profissional que estava no chão, minha autoestima pessoal, entendeu? Como mulher, como pessoa, porque eu não tenho filhos. Eu não tive filhos, eu fui casada, sou viúva
apesar de eu ter me separado anteriormente de ter ficado viúva, mas o meu estado civil é viúva. E tive meus outros relacionamentos depois disso, mas nunca morei com mais ninguém. Peraí, você foi casada, depois você se separou e ficou viúva, mas com a mesma pessoa? Porque eu não morava com ele, mas legalmente. Sei. Mas, assim, então, essas três etapas foram com a mesma pessoa. Mesmo parceiro. Que não foi parceiro, mas foi alguém da sua vida. 10 anos casada, bastante tempo. E assim, essa história. Enfim, eu moro há 18 anos sozinha. Né, quando eu decidi sair desse relacionamento, nesse meio tempo... Você teve outros relacionamentos? Sim, claro. Tive outros, mas sempre em casas separadas, que hoje é uma... Por uma questão de sabedoria. Escolha, é verdade. Sabedoria. Acho que muita. Eu gosto desse formato, sabe, Ana? Eu gosto desse formato. É bom você ter um companheiro, mas cada um no seu quadrado. Eu gosto. É muito difícil a convivência diuturna com a outra pessoa, com um amigo, com um irmão, seja qualquer com o pai, pessoa. com a mãe, em família. É muito difícil. Imagina com um companheiro ou uma. E morando sozinha há tantos anos, fica difícil, né, se adaptar. Né? Então, assim, eu adoro namorar, sabe? Mas, enfim. Então, por conta dessas histórias todas, mal sucedidas ou bem sucedidas, não importa, acaba que a sociedade também te cobra muito. Poxa, muitas pessoas às vezes com aquele tom não malicioso, mas já, né? Poxa, ela é tão bacana, ela tem um trabalho bacana, ela faz isso. Tadinha, mas não tem ninguém. É como se a tua vida mas isso resumisse. Isso demonstra para os outros a sua solidão que não existe. Porque você se basta. A melhor companhia da gente é a gente mesmo. Não dá certo, gente. Vocês, às vezes, quererem transferir para o outro uma companhia que vocês não sabem se fazer. É isso aí. Não dá certo. Aí já começa tudo errado. É mentira, não né? Se você não se basta, não é o outro que vai te bastar. Não existe metade da laranja. Não existe. Tem que ter a inteira, não é? Nem príncipe encantado, nem nada dessas baboseiras. É verdade, verdade. Não existe nada disso. Existe porque assim, você não pode ser metade e querer metade. Você tem que estar inteira. Exatamente. E a vida te coloca a conviver pessoa, não é? Saudavelmente. Para trocar com você, nunca te completar. Esse negócio de querer uma pessoa para me completar, já está tudo errado. Porque se você não é completa, o que o outro tem com isso? Exatamente. Então é esse o preço que você paga, muitas vezes. Você não quer qualquer coisa, mas às vezes a sociedade te cobra. De forma... Aí o que você tem que fazer? Ignorar isso, ser sapo surdo mesmo e seguir aquilo que você acredita. Eu acredito na vida 2, mas isso não é condição para a minha felicidade. É mais ou menos isso. Eu sou feliz comigo. Se vier alguém para acompanhar isso, maravilha. Poxa, sorte é minha. E lindo para quem tem uma família em casa, filhos, marido, bem-sucedida na profissão, bato palmas, mas não foi meu caso. Claro. Então eu precisei me reinventar. Então, assim, é meio que assim, dizendo assim, me respeite, sabe? E as outras mulheres também se respeitarem. O mais importante é você, primeiro, ser sozinha. Deixa eu te perguntar uma coisa. Por favor. Não sei se você tem aqui algum caso como esse, mas, por exemplo, você tem mulheres que conseguiram sair de situações. Uhum. E, no caso, uma mulher que teve, vamos dizer assim, a possibilidade ou desprazer ou prazer, não sei nem como é que eu vou rotular isso, de ela buscar romper uma relação porque ela se apaixonou por uma outra pessoa. Existe. Você não tem aqui, não? Mais ou menos. Tem. Não, ela não, a história que tem aí, ela não se apaixonou. Eu acho que essa mulher, que muita gente... É muito corajosa também. Como você diz que a sociedade está cobrando, cobra muito mais dessa corajosa que teve coragem de enfrentar todo mundo, inclusive a própria família. Tem um caso, sim. Tem. Eu vou adorar esse livro. Tem um caso, sim. Que ela não era. Não, mas tem um caso. Isso é a vida, é o dia a dia é a vida real. Tem um caso que, na verdade, ela não chega a ter um relacionamento com aquela pessoa, mas ela escolhe. Eu não quero mais esse aqui, eu vou em busca desse aqui. Tem sim. Tem algumas histórias aí. Então, essas pessoas ainda são duplamente cobradas. Tem a história da mulher mais velha que se envolveu perdidamente
por um homem mais jovem, mas de condição social muito diferente. Aí, nesse caso, ele era um oportunista, não era o fato de, poxa, é mais jovem, que história bacana. Não, ela foi assim, realmente... Ela foi usada. Foi usada e para ela foi muito difícil, mas depois ela consegue dar a volta por cima. Tem a história da mulher que convive com o alcoólatra, tem aqueles que são os infiéis, tem vários perfis Dizer, da vida real. Tem o galinha. Tem o galinha. Tem o dependente químico. Tem o falso moralista. Tem o falso moralista, tem mais o quê? Tem o que faz promessa de casamento e não casa nunca. Vamos ver qual um outro perfil que nós temos aí. Galinha, já falei. Gente, nada contra os homens, tá? Não, pelo amor de Deus, isso. Nós estamos aqui, eu estou aproveitando e estou entrando na da Silvana. Nós estamos avaliando e, vamos dizer assim, estudando tipos. É isso aí. Não é? É isso tipos. aí. Não estamos estudando o gênero masculino. Não, são tipos. Tipos de pessoas. Por acaso são do outro sexo, porque ela está falando de mulheres que contam histórias, tipos de pessoas do outro sexo, que no caso é masculino, que não são, vamos dizer assim, compatíveis com o que a gente esperaria ou gostaria, não é? Enquanto mulher, a gente tem esse direito. Né? Em contrapartida, tem homens maravilhosos, com certeza, casamentos bem-sucedidos, com certeza, né? Com certeza. Convivo com muitas famílias maravilhosas, muitos exemplos. Então, realmente não é bandeira aqui de contra a relacionamento, não, muito pelo contrário, é a bandeira do respeito, do autorrespeito e do amor próprio, que é bem diferente. É a bandeira de você alertar as mulheres quando elas estão vivendo uma situação que às vezes elas nem se dão conta que estão vivendo. É isso aí. Então isso aí serve como um alerta, né? Se elas leem o livro, elas dizem, poxa, eu posso me situar aqui, eu posso me situar ali, ou isso não tem nada a ver comigo, né? Exato. Uma coisa mais ou menos assim. E o que tem acontecido? Porque apesar de serem 13 histórias, mas todas elas tem pedacinhos de algumas, de muitas, com o mesmo perfil de personalidade. E nos debates que têm acontecido, Ana... Você então está fazendo como? Você faz o lançamento e depois faz um debate? Menina, pois é. Mas como é que é isso? O que está acontecendo? É uma coisa maluca. É uma coisa deliciosamente que está acontecendo, surpreendente. Eu estou com cara de feliz. Tá, muito. Porque eu estou muito feliz. Muito feliz, muito bonita, linda de morrer, com cara de jovem. Eu estou morrendo de inveja. Oba, linda desse jeito. Olha só, o que acontece? Houve o lançamento, aquele lançamento bombástico, maravilhoso, que nós fizemos lá no Armazém do Grão da Muzela, que foi uma demonstração de carinho, de afeto das pessoas, da cidade, de reconhecimento, que ali eu falei, pô, tô feliz pra caramba. Ok, depois teve mais um no Bauhaus, nesse perfil de lançamento. E agora estão tendo rodas de conversas. Peraí, o perfil de lançamento era uma noite de autógrafo? Aquele de... menina, aquele adulto. Para assinar o livro. Igual gente grande, gente grande, Ana. Gente grande, você é grande, você tem que se convencer disso. Só, é a única coisa que está faltando. Mas enfim, aí aconteceram isso. Agora, são pequenos encontros em situações, desde salão de beleza. Tivemos agora... Ambientes mais restritos, mais fechados. Essa semana foi feito, né? Está acontecendo na Casa de Educação Visconde de Mauá. E tem feito coisas excelentes. Catarina, né? Parabéns aí, um beijo para a Catarina, também apresentadora aqui. Ela me convidou para fazer parte do projeto da Semana do Livro Vivo. Ana, foi terça-feira o meu dia, né, dessa roda de conversa. E foi extraordinário, porque as mulheres trocaram suas experiências e algumas ali contavam perfis, por exemplo, vou dar o perfil clássico do alcoólatra, que convive com o alcoólatra. E ela ia narrando o que ela passou no casamento, que eu falava, tá vendo? A tese não está errada, é perfil. Então nós não estamos falando mal de ninguém, nós estamos traçando perfis de personalidades. E é isso que tem acontecido, essas rodas de conversa, sabe? Que é uma outra proposta. É você, ao invés de ser só o lançamento... Por exemplo, em Teresópolis, eu fui convidada para o Clube Comari. Vai ter um grande lançamento lá, nesse do padrão de lançamento de noite de autógrafos. Mas eles já querem que eu faça uma palestra
Olha, é um outro desdobramento. Eles me convidaram para fazer uma palestra a respeito da questão motivacional. Aí já tem a ver com empreendedorismo. Como é que eu me reinventei na crise? É louco o que está acontecendo, saudavelmente louco. Então, são desdobramentos. Mas isso é o que todo mundo espera, nesse momento em que o país está vivendo essa crise financeira brutal, que você, inclusive, sirva com essa história sua, pessoal, que você pode tão bem narrar com tanta veracidade, você mostre às pessoas que tudo tem saída, você tem que se reinventar, tem que buscar um caminho, mesmo quando o negócio está negro, vamos dizer assim, no fundo do poço, você consegue sair de uma situação. É exatamente isso, é exatamente isso. E eu tenho ficado feliz. Não quero nem dizer negro, eu quero dizer preto, tá, gente? Porque negro tem uma conotação que para mim é de preconceito racial e eu não quero dar essa conotação. Eu quero dizer quando a coisa está preta, preta é cor. No fundo do poço. No fundo do poço. Mas que bom que todo fundo do poço tem mola, porque você não passa do fundo. Graças a Deus, você chegou lá onde não passa mais, né? Não passa do fundo. Aí é só subir. Só subir. É isso que as pessoas têm que saber. Não é? E por conta disso aí a gente tem agora uma palestra também, que vai ser ministrada, tem um personagenzinho e tudo que se chama Do Porão para o Mundo. É o nome da palestra. Que vai ser a primeira vez que eu vou tocar, e eu estou falando aqui a primeira vez em público, olhando nos seus olhos, do porquê do porão. Porque para eu me reinventar 20 anos atrás, eu fui morar num porão. Para começar do zero. Quer dizer, por necessidade financeira, você diz? Não, por não acreditar mais na vida que eu levava. Por romper a relação que me fazia mal. Entendi. Me fazia mal. Mas aí você topou morar onde você pôde morar? Foi. Ou você escolheu morar num porão? Largar tudo para carta de alforria. Não, escolha de morar num porão. Não, é onde o dinheiro, não, era onde o dinheiro dava para pagar. Por causa da questão financeira. Era a questão financeira. Tá. Então, vamos embora. É a primeira vez que eu falo isso. A ideia, então, a gente está levando esse projetão, essa palestra. Foi um convite e eu falei, então, por que não? Outras pessoas analisaram, que conhecem, falaram, está na hora. Então, está na hora da Silvana Coelho mostrar não como vítima, muito pelo contrário, não sou vítima em nada. Mas para encorajar outras pessoas que às vezes passam situações que não acreditam que são capazes de sair. Seja profissionalmente, falando agora dessa questão do trabalho, num ano tão difícil que foi 2016 para tanta gente. As pessoas podem se reinventar sim, Ana. Seja fazendo um salgadinho, seja sendo o melhor faxineiro, sabe? Mas seja o melhor faxineiro. Mas o que é importante nessa reinvenção? Na minha opinião, duas coisas, não é? Primeiro, a coragem de enfrentar a situação. Sim. E segundo, a vontade de colocar de lado um respeito humano, de se expor a determinadas situações. Porque, por exemplo, isso que você falou, morar num porão, fazer salgadinho, vamos dizer, dirigir um Uber, hoje em dia, que está sendo saída para tanta gente. Mas eu vou fazer isso? Eu vou me diminuir fazendo isso? Como é que eu que já fui tal coisa, por exemplo, já fui chefe de um departamento, num escritório, já fui um empresário de sucesso, como é que agora eu vou dirigir um carro? Como é que agora eu vou fazer salgadinho? Como é que agora eu vou ser garçom? Sei lá. Seja o que for. Não é uma volta que às vezes a vida te faz dar de uma situação de mais para uma situação de menos, mas isso no terreno material. É isso que as pessoas precisavam entender. Isso aí. Porque você perde coisas, você perde posição, você perde dinheiro, mas você ganha crescimento pessoal, você ganha vontade de lutar, você ganha a reinvenção de você mesmo. Que não tem preço. Isso não tem preço, gente. Então, o que às vezes faz uma pessoa ficar, de certa forma, engessada, é quebrar o gesso e meter a cara. É a preocupação com a opinião alheia, muitas vezes. Exatamente. O que vão pensar. Exatamente. Hoje eu encontrei uma pessoa, que aí as pessoas abordam, e ela está numa profissão que ela está infeliz. Não só financeiramente, está infeliz. Aí me abordou uma mulher que leu o livro.
Olha como é que é interessante, o que está acontecendo, né? Ela falou, Silvana, eu quero te falar uma coisa, eu descobri que eu adoro cozinhar. E eu decidi que eu vou fazer curso de gastronomia e eu vou apostar nisso porque eu estou infeliz no que eu estou fazendo. E eu quero te agradecer. Isso foi hoje. Coisa legal. Não tem preço. Não tem preço isso. É uma responsabilidade. Não, mas é uma Mas não tem forma, preço. Mas não tem preço. Não tem preço. Essa forma de ajuda, isso não é autoajuda, é ajudar o próximo. E foi Você tá despretensioso. de repente aconteceu. Aconteceu, eu gosto de gente, você sabe disso. Eu gosto de ouvir, gosto de estar perto, gosto de cheirar, abraçar. E aí fui ouvindo ao longo desses anos todos tantas histórias e as minhas no meio disso. E aí está acontecendo isso. Então, se você me perguntar, Silvana, a tua vida financeira do ano passado para cá mudou? Não, ainda não. Continua a mesma coisa, mas a roda está girando. Não, e a perspectiva é muito grande. E a roda está girando, a minha vida está acontecendo. Você está vivendo. É isso. E acho que assim, é importante a gente passar isso para as pessoas, porque não é conto de carochinha, tá lá falando. Não, eu sou real, sou uma pessoa pública da cidade e estou contando algo que está acontecendo na minha vida. Por conta de pessoa que tem problemas, como todo mundo tem problemas, e que não são de domínio público, porque ela também não teria obrigação nenhuma de estar contando para todo mundo. Não, muito menos não teria obrigação e muito chatamente ficar se queixando. Não dá, também, né? Tem muito isso, a pessoa que está passando uma dificuldade fica, o outro fala, mas ela só sabe se queixar, não é chata. Não é? Não é? São as vítimas, né? Vitimização, aquela coisa toda. Que não é, muito pelo contrário. Não quero esse papel na minha vida, não. Você quer mostrar que você rompeu uma cadeia de dificuldades. Mudança de paradigma. Está se sentindo vitoriosa. Muito, muito. Isso aqui é fantástico, gente. Olha só. Muito, eu estou muito feliz. Isso é um exemplo. Estou feliz mesmo. E assim, aí eu tinha uma outra preocupação com o livro. Se as pessoas iam gostar do recheio, né? Porque eu fiz um bom lançamento, foi maravilhoso. Tem uma linda capa, um título. Quem fez a capa? Uma equipe de São Paulo. A capa uma equipe de São Paulo que fizeram. Nós pensamos, eu falei, eu quero um jogo da velha, expliquei, e ela fez, que é a Amanda. E você, por exemplo, conheceu essa equipe? Como é que então, as coisas aconteceram? Aí que está. Como é que é? Como é um universo que eu desconhecia, eu fui no famoso Facebook, dia 24 de dezembro, porque eu comecei a procurar em Petrópolis, revisor, diagramador, blá, blá, blá. Falei, gente, eu não estou encontrando, não. Aí, alguns amigos que são design de capa e tal, eu tinha meu prazo. Porque, coincidentemente, ele levou 9 meses, 6 para escrever e foi lançado em março. Uma gestação, né? Um filho. Então, é o filho que a vida me deu. Eu tive meu filho, você tá vendo? Teve já um aqui, ó. Vai ter outro. Aí o que aconteceu? Perguntava para alguns amigos, diagramador, revisor e tal. Mas você tem prazo? Não tenho prazo. Pô, então vamos continuar amigos, mas eu tenho prazo. E, na verdade, o meu prazo foi meu, porque eu não tinha um compromisso, se você parar para pensar. Mas isso foi muito inteligente da tua parte, senão você não teria feito. Não teria terminado, né? Claro. Aí, 24 de dezembro, eu entrei lá, procura-se. Entrei em umas páginas que tem essas coisas, preciso de revisor, diagramador, design e tal. Menina, o meu inbox choveu de gente do Brasil inteiro, com as propostas mais indecentes, as propostas mais engraçadas. Mas a primeira foi exatamente essa equipe. Que eu bati o olho e foi o que me seduziu. Conversamos 26 de dezembro, passou o Natal. Falei, tá, vamos conversando. Dia 2, que eu terminei o livro, eu liguei para ela. Era uma segunda-feira. Falei, eu quero a tua equipe. Ela falou, melhor presente que eu ganhei começando o ano é trabalhar com você, porque eu quero fazer teu livro. Então foi assim. E tornou-se minha amiga pessoal, hoje. Somos amigas. Que coisa boa, que coisa interessante. Tanto que quando eu estava vindo para cá, era com ela que eu estava no telefone. Amiga, do dia a dia, não dá mais. É impressionante isso. Então, assim, também descobri sozinha. Aí tinha a tal da carta catalográfica, que tem aí, que tem que colocar, que eu nunca tinha ouvido falar disso. Na véspera, quando estava revisando para ir para a gráfica com prazo contado, aí elas me ligam, Silvana,
Cadê o... É a contracapa. O registro catalográfico. Se chama contracapa. É o que a gente lê naquela orelhinha. Não foi orelhinha, não. Isso aí é um registro feito por bibliotecário. É uma parte técnica. Sim, mas eu digo isso aqui. Sim. É Aí na dentro. orelhinha do livro que você lê isso. Mas é feito... Registro catalográfico. É um profissional. Aí eu falei, tá, gente, mas como é que faz isso? Leva uns 15 dias, paga tanto, tem que ir para um processo tal. Falei, como leva 15 dias se já vai entrar para a gráfica tal? Liguei para Joaquim Eloy. Joaquim, que raio de carta é essa, Joaquim? Ele falou, Silvana, vai lá na biblioteca e conversa com Maria Luísa, lá da biblioteca, que ela pode te ajudar. Cheguei lá, Maria Luísa, uma pessoa queridíssima. Pelo amor de Deus, Maria Luísa, me ajuda, como é que faz isso? Aí ela falou, calma, me manda tudo que eu preciso. Ter o registro de como... que eu tenho registro como escritora, eu tenho ISBN. Ter o registro, manda isso, manda quantas páginas, tal, que eu vou resolver isso. Mas quanto é? Manda para mim. Tá bom. Falei, 15 dias, será que ela vai levar uns 10, né, para fazer? Meia hora depois chega um e-mail na minha casa, na minha caixa, da Maria Luísa, com tudo pronto, porque ela tem autoridade para fazer, isso. Né? Não, e ela tem expertise e tem registro tem competência para executar. Eu falei, não, isso é Papai Noel, não é possível. Pode ser, né? Aí fiquei louca, né? Falei, vamos embora que vai ser no prazo. E foi assim, as coisas foram acontecendo. Porque tinham que acontecer, Silvana. Parabéns. Parabéns pela vida ter te dado essa oportunidade de você ter sabido aproveitar, né? Porque às vezes o cavalo passa encilhado na frente da gente e a gente não monta. E ele vai embora, não volta nunca mais. Você montou na hora H. E eu estou muito feliz de estar aqui, porque você sabe, já falei isso algumas vezes para você, mas adoro também falar em público, né? Eu sou fã do seu trabalho, sou fã da sua trajetória profissional. Imagina. Acho você um ícone da nossa cidade, sim. Então, muito bom estar aqui e falando tão abertamente de algo que é um projeto de vida. Estamos conversando de peito aberto. É verdade. Só que a nossa conversa 2 está tendo outras pessoas participando. Mas é uma conversa mesmo, não é? Se não tivesse câmera, se vocês não estivessem aí do outro lado, nós estaríamos falando a mesma coisa. É verdade. Com essa mesma abertura, com essa mesma honestidade, com essa rasgação de seda, né? Essa mesma franqueza, né? E descobrindo o porquê das coisas, né, Silvana? Muito importante isso na vida da gente, né? Por que as coisas acontecem? Quem tem fé diz que é Deus que manda, quem não tem tanta fé diz que foi o acaso. Sei lá, por que as coisas, as oportunidades surgem, as coisas acontecem, a gente faz ou deixa de fazer, né? Aliás, você falou de fé, a minha aumentou consideravelmente, porque além disso, a manifestação de amor que eu recebi, até familiar, os meus sobrinhos se engajaram no projeto para que o lançamento fosse bombástico. Cada um tem uma profissão ali que me ajuda. Amigos meus se engajaram, parceiros profissionais. As pessoas ligavam assim, Silvana, eu quero. Teve um coquetel de primeiro mundo no meu evento. Um projeto comunitário. Sim, e assim, custo zero. Essa parte de coquetel, de recepção. Os amigos foram chegando, eu quero ajudar, eu quero contribuir, eu quero participar. Grandes nomes, né, da nossa cidade foram fornecedores no dia. Então eu falei, gente, eu não tinha noção do quanto eu era querida. Que coisa boa, né? Então, para você também foi uma tomada de conhecimento do seu potencial que você, por uma questão de estar sendo desvalorizada naquilo que você estava fazendo no momento, você estava colocando em xeque, né? Achando que não era tanto, mas era. Pois você que não sabia, né? Pois é. Porque, assim, sem sombra de dúvidas, a gente tem um trabalho reconhecido na cidade, principalmente ao que é ligado ao idoso, né? E eu me sinto muito amada por esse público, isso é indiscutível. Mas aí você vai passando e acontece tudo isso no meio do caminho, as pessoas te machucam, às vezes porque estão ocupando um cargo público e se deixa levar por aquilo, se envaidecem e olham para o teu trabalho como se o seu trabalho não fosse nada, e não estou falando de dinheiro. O dinheiro é consequência. Você está falando de reconhecimento e respeito, sabe? Reconhecimento e respeito.
algo até que, assim, essa semana até comentava com você, aí vem até essa coisa do respeito. Eu me senti muito valorizada, 2 pessoas já do governo atual me chamaram para conversar, que eu posso até falar sem problema algum. Tanto o Leonardo Randolfo, quando foi para a presidência da Fundação de Cultura, quis me ouvir, e a Denise, que hoje está na Secretaria de Ação Social. Denise Quintela. Quintela, que é secretária, exatamente. Eu me senti tão honrada, porque essas pessoas só quiseram ouvir o que é pensar idoso. Como você, antes de assumir seu cargo, me parou na rua e disse a mesma coisa. Você falou, Silvana, quero conversar com você. Não é verdade? Então, isso é respeito. É respeito por trajetória. E o livro me deu isso também. Esse lado que as pessoas têm, aí num períodozinho. Mas foi bom acontecer o que aconteceu ano passado. Você cresceu muito. Fez eu me movimentar, porque às vezes a gente fica na famosa zona de conforto, se acomoda e acha que não tem mais aquele poder de fogo, sabe? A que tinha 30 anos de idade, que foi pro porão e que entrou numa zona de conforto na vida, que não precisava mais disso, talvez estava mais acomodada. E aí, de repente, ela voltou. Eu estou me sentindo com 30 anos. Estou com 49, eu estou me sentindo a de 30. Mas que coisa maravilhosa. Pois Mas você está crescendo. Pois é. Não é? Pois é. É isso aí. É que a pessoa esquece que pode crescer até morrer. Até morrer. Até morrer. É igual eu digo em relação ao coração. O coração não envelhece. Eu acho que isso é muito também, por exemplo, esse teu trabalho com os idosos, né? Deve ter dado para você também esse peso de como é que é esse crescimento. Muito. Não é o envelhecimento, porque você é obrigado. Eu acho que você é obrigado a envelhecer pela fisiologia do corpo humano, não é? Você vai envelhecendo. Mas você não é obrigado a crescer, você só cresce se você quiser crescer. Uhum. E se você quiser crescer, você pode crescer até morrer. E quando você cresce até morrer, você não envelhece, porque você se reinventa, o corpo pode ficar deteriorado. A tua mobilidade pode ficar deteriorada. Você pode ter até um problema mental, aí é outra coisa. Aí é outra coisa. Adoece. Mas se você é saudável, você pode crescer até o dia que você morrer. É isso aí. Não é? Porque você começa a morrer no dia que você nasce. É isso que eu acho. E só envelhece quem tem sorte. Não é? Só envelhece quem começa a morrer no dia que nasce, mas tem uma trajetória bastante grande, porque pode morrer no dia seguinte, não é? É verdade. E você falou uma coisa certa, né? Lidar com esse idoso que se reinventa, esse que namora, que beija na boca, que está aprendendo na internet, fazendo aula de dança, canto, dançando, enfim. Eles dá uma força pra você, claro. isso. Eles pensam que eu que dou força a ele, mentira. Eles são meus alicerces para isso. Eles me tiram a preocupação com a opinião alheia. Porque se eu sou sapo surdo e fiz isso aí sem me preocupar com a opinião de ninguém, no sentido, não da opinião crítica, que é diferente. Você ter pessoas como crivo, construtivo, Claro, isso é importante, claro. termômetro. Opinião abalizada. Sim, né? Agora, se eu me preocupasse muito assim, o que vão pensar, eu não teria feito o livro. Esse público, essas pessoas me dão isso. Porque eu sempre escuto assim, olha só, já criei filhos, netos, já estou aposentado, que vier lucro. E que se dane, e se atiram. Eu convivo com muita gente assim, para mim é sorte. Pessoas com 70, quase 80, que falam isso numa boa. Que olha para mim, Silvana, estou apaixonada, vou me casar. Olha que lindo. Não é lindo? É lindo. Então, isso aí é a sorte que eu tenho de conviver com essas pessoas. Sem dúvida. Eles é que me dão, não dou nada para eles. Que coisa boa. E você pretende fazer outro livro? Ou você Menina, acha que você vai parar? Olha você só. agora está virando motivadora, não é? Quer dizer, você está entrando numa outra profissão também, de fazer palestras motivacionais. Mas você vai enveredar por esse caminho e vai largar a literatura. Já estou chamando de literatura. Chique isso, hein? Não é chique? Então, Posso contar, então? O que acontece? Eu não durmo, né?
a criatura. Então, e aí? Já tô lá, catando milho lá no meu computador. Tá fazendo outro. O que acontece? Mas sem prazo. Gestando novo Sem filho. prazo, porque esse aí merece muita curtido, coisa ainda. Ele ser precisa curtido. ficar ainda 2 anos, no mínimo, para as pessoas absorverem, para levar para outros lugares. Mas como eu estou ouvindo tantas histórias e as pessoas estão vindo narrar, Silvana, a minha história, tá bom, aí eu só estou colocando a anotação lá, ó, livro tal. Então tá lá, despretensiosamente. Mas, não Quer sei. dizer, você pretende fazer um outro nesse mesmo estilo, de Sim. crônicas Sim. de vivência? Sim, porque as pessoas estão pedindo. Mas não tem a pretensão de lançá-lo, não tem prazo, não tem nada disso. É só porque as histórias estão começando a acontecer. Estão vindo. As pessoas estão me parando para contar suas histórias. E ainda fala assim, eu queria muito ter essa minha história no teu livro. Que coisa interessante, né? Quer dizer, queria muito ter a história de vida dela no seu livro, Narrada por de mim. uma forma impessoal, Isso. né? Quer dizer, não assinada, Isso. narrada por você, quer dizer, assumida por uma terceira pessoa que está vivendo essa história na forma de narrativa. Né? É, igual você estava falando desse lado romanceado, a minha mãe, quando leu, e as minhas histórias, que ela sabe, né, quais são, ela me ligou. Da onde veio tanta criatividade? Porque eu sei que é a tua história que está ali, mas isso não aconteceu. Ah, mãe, saiu lá do romântico da coisa. Ué, tem que romancear, né? São fantasias baseadas em fatos reais. Prazeroso, Ana. Olha que coisa interessante. Ela acha prazeroso o que ela escreveu. Isso o melhor depoimento que uma pessoa possa dar, não é? Porque ela sofreu para escrever, não se escreve brincando assim. Sofri. Não. Tem que escrever, tem que revisar, tem que reescrever, tem que repensar. O negócio é sofrido, é igual parto mesmo, 9 meses de gestação e o parto, não é? Agora, ela está curtindo o que ela escreveu agora. Olha que coisa engraçada. Engraçada não, ótima. Porque essa coisa do sofrimento, até o sofrimento pessoal, porque você lembra as suas histórias. E ali também tem, no caso, esse livro que tem essa temática, né? Porque contos infantis, poemas, é outra coisa. Mas tinha horas aí que eu me olhava, aí eu falava, caramba, aí eu me emocionava, aí eu parava. Eu não continuava aquele capítulo, não estava preparada para ele. E tocava outras coisas. Porque tem isso também. Porque você fez um relato baseado na experiência de uma vida a dois, né? Sempre. Sempre. Né? Não teve em nenhum momento um outro enfoque de outro tipo de experiência de vida, Não. de trabalho, ou de uma coisa que deu certo, não deu certo, uma amizade que não foi compreendida, não. Relacionamento amoroso. Né? Que às vezes não é nada amoroso. É isso aí. Perecíveis, né? E que as pessoas não entendem isso, não têm coragem de assumir que não é aquilo que elas pensavam. E é mentira dizer que que as pessoas não querem relacionamentos, mas as relações não necessariamente homem e mulher, os pares, ou porque na verdade você tem as relações familiares que às vezes são sofridas, as relações profissionais com os amigos. O livro teve um enfoque de relacionamentos afetivos, homens e mulheres. Mas no dia a dia, não necessariamente. Né? Nós temos casais do mesmo sexo, que às vezes também têm suas complicações. A gente está falando de relação, de gente. Mas isso tem no livro? Não, o livro não. Não, mas você está pretendendo fazer um assim. Pois é, menina. Mas eu acho que aí você vai ampliar o foco do relacionamento. Eu acho que é por aí mesmo. Porque as pessoas estão pedindo. Aí vem essa questão do idoso, porque a minha paixão com o idoso veio por conta de ouvir relatos de dor. Do maltrato. Sim, foi o que eu me identifiquei. Eu sou agente de viagem, trabalhava com viagens e minha profissão é turismóloga. E assim, eu trabalhava com isso, mas fazendo pacotes turísticos com terceira idade e tal, que eu viajava, acompanhava, que eu comecei a ouvir, a minha paixão veio daí, da dor que eu via que essas pessoas tinham. Da dor, vamos dizer assim, da escassez de amor
ou de exclusão, em compreensão, qualquer preconceito, tipo de relacionamento. familiar, abandono familiar, tudo isso. Então, assim, é uma coisa a se pensar, são relações. E pessoas também que deram a volta por cima. Né? O descaso, não estamos falando daquele dependente físico. Não, por conta, esse é uma outra situação. Essa é uma outra situação. Essa é uma situação, vamos dizer assim, que não é difícil de se viver, é difícil de se vencer, de conviver com ela, porque são pessoas que requerem cuidados especiais. Né? É uma outra então, história. Quando você requer cuidados especiais, a situação muda de figura. Nós estamos falando de pessoas que têm o mesmo tipo de possibilidades frente à vida. E aí se descobre, às vezes, tendo filho, mandando, por exemplo, uma mulher idosa e que, de repente, descobre o amor na sua vida e vem filho e nora e não sei o que, coisa, e ela fala, não, isso é fantástico. Não é fantástico? Ou que volta a trabalhar, ou que vai para um desfile de lingerie, sabe? Eu tenho idosas que desfilam de lingerie com camisola. Uma é mãe de um padre e desfilou. E salve-se quem puder. Silvana, eu acho que nós estamos com o nosso prazo se esgotando. Falei pra caramba! Mas é tanta coisa interessante. Vamos terminar o programa você deixando aí uma mensagem para esses... São 2 minutinhos, Luciano já está ali com o dedinho. Não teve intervalo, criatura. Não teve intervalo, não teve cafezinho, não teve nada, o papo rolou. Mas agora tem 2 minutos, então eu quero que você se despeça e fale alguma coisa que você queira deixar aí para esse pessoal todo que te ouviu. Eu te conheço já de velho, de por dentro e por fora. Agora eu quero que você se mostre um pouco para essa gente aí que está te vendo. Um pouquinho mais? Mais. Primeiro quero agradecer mais uma vez, agradecer a oportunidade de estar aqui com você. Eu me convidei dessa vez, gente. Ela sempre me convida, sempre, 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 e nunca coincide as datas. Mentira que ela se convidou, ela só disse que queria vir agora. Porque eu falo e ela sempre está cheia de agenda. Leandro, eu quero ir, não foi? Foi. Enfim, mas eu quero agradecer e dizer para você que está em casa, que morre de medo de se reinventar, seja profissionalmente, seja na vida pessoal. A hora é agora. Acho que a gente não tem que ter medo, a gente tem que ter amor próprio e muito respeito por si, para dar condição ao outro de olhar para você, amar você e te respeitar. Esse é o maior recado que eu quero deixar. Sozinha ou mal acompanhada, independente da relação que seja, é você que decide. Então, porque se você não se ama, ninguém vai te amar. Se nem você te suporta, como é que os outros vão te suportar, né? Então é por aí mesmo, Silvana, muito obrigada. Foi um prazer estar aqui. Desejo para você todo o sucesso do mundo. Obrigada. O mundo é pequeno para você. Obrigada.